Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Local Talks, que está acontecendo hoje aqui com uma participação especial da Kathleen, tá? Kathleen Rodrigues, ela vai falar um pouquinho sobre cultura, lazer, tradição, que a gente vai falar sobre a 62ª Festa da Uva, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Kathleen, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Sou grata por estar aqui hoje, minha primeira vez no podcast. Então, vamos lá. É isso daí, o podcast ele é assim mesmo. Qual que é a ideia do podcast? A gente fazer um papo bem informal Sim. para que você se sinta bem, se sinta em casa. Aqui, imagina que é a extensão da sua casa. Tá bom, Kathleen? Antes da gente começar, eu gostaria de falar sobre os nossos patrocinadores. A gente vai falar sobre a Kato, que é a culinária japonesa, o japa, né? A comida do seu dia a dia. Queria falar também sobre a barbearia Los Mafiosos. A gente vai falar também sobre o Romangogola Locações, todos esses são os nossos patrocinadores, e também tem o Eurico Imóveis. Então, gostaria que se vocês quisessem saber um pouco mais sobre os nossos patrocinadores, toda a descrição deles, quer dizer, todas as informações vão estar na descrição desse vídeo. Maravilha? E sem mais delongas, eu vou fazer a apresentação agora da nossa ilustríssima Kathleen Rodrigues. Então, a Kathleen, ela tem 27 anos, ela é mãe de um menino de 5 anos, que ela diz que é a maior motivação dela, né? Ela é portadora do vitiligo, né? Dá para perceber que você já tem, Sim. né, as marcas no seu corpo do vitiligo. E também é algo que por muito tempo gerou olhares e preconceitos, mas que hoje também apresenta a força que ela tem dentro dela. Então a Kathleen viveu grande parte da infância dela na zona leste de São Paulo, e em uma comunidade, né, onde a qualidade de vida era muito difícil, principalmente na saúde, como também na educação. E além das dificuldades do lugar, né, que ela enfrentou dos 8 aos 13 anos de idade, ela também teve uma dor profunda, né, ela sofreu um abuso, né, sexual que acabou acontecendo, infelizmente, um caso muito sério dentro da sua própria família, que ela vai falar um pouquinho mais sobre isso Sim. com mais detalhes. E hoje ela trabalha como autônoma. Ela vende doces e salgados para festas, e é dessa forma que ela sustenta o filho dela, que ela constrói também todas essas maravilhas com as suas próprias mãos. E a profissão dela, que ela também sempre disse que ela tentou fugir, mas sempre acabava a chamando por um certo motivo. Então, hoje cada pedido, cada entrega, ela carrega um pouquinho da sua história de superação. E é justamente por isso que ela escolheu participar da competição para essa questão da corte, né, da festa da uva. Então, para quem não conhece, Kathleen, só para a gente saber, para situar as pessoas sobre o Sim. que vai ser o nosso episódio de hoje, né? Então, assim, tá chegando o período de festa da uva, certo? E precisa ter um processo seletivo para saber quem que vai ser, quem vão ser a rainha, né, as princesas e Sim. tudo mais. Então existe um processo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então a Kathleen, para a gente começar, Kathleen, primeiro fala um pouquinho só desse processo, porque você vai falar com um pouco mais de propriedade, né? O que que é essa corte, como funciona o processo e tudo mais. É, o processo primeiro foi da inscrição, né? Uhum, Que eles analisam se você mora em Vinhedo mesmo, se a uhum, documentação tá certa. E aí passa por esse período, eles até pedem um vídeo uhum. de apresentação, falando do porquê você quer ser a rainha ou princesa da festa da uva, que você quer participar dessa corte. Tá, E um principal ponto que eu coloquei nesse vídeo, do porquê eu quis participar, é para quebrar os padrões de belezas impostos pela sociedade. certo. Hoje em dia, muitos lugares, quando você vai fazer inscrição, até nessa questão de beleza, moda e tudo, Uhum, que requer um padrão. sim, Um corpo perfeito, um rosto bonito. E eu tô aqui hoje para quebrar isso, né? Para mostrar que Vinhedo é uma cidade acolhedora, né? Assim como me acolheu, uhum, e quebrar essa questão dos padrões. Aí a segunda parte foi da seleção, ah, foi uma entrevista. tá. Você fazia uma provinha em relação às coisas da cidade, perguntava Uma prova teórica? Escrita? Como é que era? escrita. Tá. Curiosidades sobre a cidade, o que a gente sabe sobre a cidade. Uhum, Eles perguntaram nessa provinha, uhum, e aí você tinha que responder sobre quando o Vinhedo se tornou Vinhedo, que foi em 1949, uhum, que ela foi uma cidade emancipada, que antigamente ela era chamada de Rocinha, uhum, né? Aí ela teve os nossos imigrantes italianos, que são
o responsáveis, né, pelos esses cultivos dessa uva. E antigamente eu tinha colocado até uma curiosidade sobre vinhedo. É. Antigamente, vinhedo, eles produziam uva, 3 tipos de uva: uva Tá, Isabel, a Niagara e a Bordeaux. tá. Hoje, vinhedo evoluiu tanto nessa questão da uva que hoje eles produzem outros tipos de uva: Chirá, Taná, eh, Carbenet. Então, aí eu coloquei isso daí na minha parte da questão. Perguntou Tá. também quem era o governador do estado de São Paulo. Perguntou também quem era a vice-prefeita de Vinhedo, quem era o prefeito de Vinhedo. Aí eu confesso que eu fiquei um pouco nervosa, né? Depois que eu fiz essa prova, aí depois foi a questão da prova individual, né? Que é a entrevista. Tá. Que aí eles fazem uma apresentação, pergunta se você fosse convidar alguém para a festa da uva, como que você convidaria essa pessoa, né? Aí, quando eu fui embora para minha casa, eu fiquei nervosa, esperando para ver se eu ia passar ou não. Confesso que fiquei um pouquinho ansiosa. Aham. E quando chegou no dia seguinte o resultado, eu fiquei muito feliz, né? Poxa, que legal. Eu fico pensando assim, Kathleen, você falou, né, como seria esse convite. Eu fiquei curioso, né? Se você fosse convidar, um exemplo, Sim, quem seria essa pessoa? Qual que é o tipo de pessoa, né? Qual que é o motivo pelo qual você convidaria essa sim. pessoa? E como é que foi seu convite? No começo eu travei um pouquinho, né? Mas depois eu desenvolvi. É, eu convidaria um governador do estado de São Paulo para a festa da uva. Tá. Aí eu teria que mostrar para ele o que que tem de tão legal nessa festa. Uhum. O que é servido. Aí um ponto que eu poderia colocar, né, nessa questão para convidar alguém, Aham. falar sobre a nossa tradição, que a gente tem a tradição da virada da polenta, que eu acho muito interessante e muito legal, que é uma homenagem aos imigrantes italianos. Aham. E em relação também à uva, né? O vinho, Sim. que são composto por várias famílias aqui em Vinhedo. E se eu fosse convidar, eu, dependendo do horário que fosse, né? Aham. Vamos supor que fosse de manhã, bom dia. Sim. Meu nome é Kathleen Rodrigues. Eu sou representante da Corte da Festa da Uva de Vinhedo. Venho por meio da nossa cidade de Vinhedo convidar a Vossa Excelência, se for um governador Sim. do estado de São Paulo, para prestigiar a nossa Festa da Uva, uma festa tão prestigiada, tão homenageada, né? Uhum. Nessa festa ela tem uma variedade de opções de refeição. Temos a nossa polenta, né, a virada da polenta, que é uma Uhum. homenagem aos nossos imigrantes italianos, Uhum. e uma variedade de vinhos também. E seria uma honra receber nessa festa tão prestigiada em Vinhedo. Poxa, que legal, que bacana, né? E realmente, assim, quando a gente fala sobre ser a rainha, ser uma princesa, né? Sim, Da festa da uva, não é simplesmente, a gente não tá falando só sobre um padrão de beleza, seja ou alto ou magro, né? Ou enfim, ou tom de pele, isso, aquilo. A gente tem que olhar para vocês, né? Como da corte, como um contexto geral, né? sim, Avaliar, por exemplo, postura de vocês também, sim, né? Como se portar perante momentos de fotografia, né? De imagem, de registro. E exatamente. eu queria saber um pouquinho de você, Kathleen. é, Como que você vem se preparando com relação a isso? Em relação aos olhares, Uhum, né? Porque eu sei que ao longo da minha vida eu tive muito isso em uhum, relação ao meu vitiligo. tá, Então é uma coisa que eu já tenho me preparado há muito tempo, olhares, né? tá. Que Com julgamento, com talvez. julgamento, as Aham, pessoas, você chega na rua, às vezes eu vou assim na rua, as pessoas olham, aham. né? Só que muitas vezes é falta de informação das Sim, pessoas, aham. procurar saber o que é. Grande parte da minha vida, as pessoas achavam que vitiligo era contagioso, e não é, Eu não achava, mas eu imaginei que entendeu? é o que você está falando, né? Por ignorância, né? Sim, Muitas vezes as pessoas não sabem como funciona. sim, Inclusive, antes mesmo da gente iniciar é, esse episódio, você estava explicando um pouquinho mais. Se você quiser falar um pouquinho, que eu acho interessante, que você falou que existem alguns sim, tipos, né? O nível do vitiligo, né? sim. O meu vitiligo, ele é um vitiligo universal, né? Universal. Daqui 1 ou 2 anos, pode ser que eu fique branca ou não. Ele toma 70% do meu corpo, né? Hoje você tem quantos por cento? Hoje tá Mais em ou menos. torno de 40%, né? Que Quarenta por tá cento. quase todo. Ainda Tá. tem algumas partes bem visíveis, Aham. né?
Aí tem hora que ele pega uma pigmentação e tem hora que ele volta. É aquilo que eu tinha te falado no Uhum. começo, né? Sobre o emocional. A Sim. gente tem que controlar muito o emocional em relação a isso. Então, em questão de olhares, é uma coisa que eu já tenho lutado sobre isso. Uhum. Aí as pessoas padecem por não saber de informação sobre o vitiligo. Uhum. E aí leva o preconceito, o bullying, né? Que eu sofri muito durante esse período. E hoje eu tô aqui, uma mulher forte e de superação, pra quebrar esses padrões e enfrentar isso. Poxa, que legal, parabéns, né? Assim, é um papel importantíssimo que você tem na nossa Sim, sociedade, né? Teve um período, uns 15 anos atrás, no mínimo que eu tô falando, não, acho que uns 15 anos mesmo, eu lembro que teve uma novela, inclusive à noite, que falava sobre síndrome de Down também, né? E começou a sim, aparecer bastante. Agora a gente tem questão de autismo que vem aparecendo bastante. sim, Então, assim, Catherine, eu vejo que você tem um papel muito importante na nossa sociedade para, de fato, educar a nossa sociedade para entender que é o que você falou, não é sim, uma doença contagiosa, tem a ver com a questão emocional, você tem que ficar sempre de olho, cuidando da sua cabeça. Hoje em dia também é um tema que está muito em alta, né? sim, Falar sobre a nossa saúde mental e, exatamente. poxa, entendendo aí pelo processo que você passou desde infância e adolescência, né? Vamos falar um pouquinho de como foi a sua infância, esse período quando você estava na Zona Leste até você migrar para cá. Sim. É, quando eu tinha por volta dos meus 6 anos, né? A Uhum, gente morava numa comunidade e essa comunidade tinha muito questão de roubo, então entrava muita polícia, né? Onde que a uhum, gente morava era favela mesmo, né? uhum, uhum. A gente fala Comunidade é comunidade uma pra forma ficar bonitinha bonitinha, mas de é uma falar. Aham. favela. E eu não Uhum. tenho, como posso falar pra você? Eu não tenho vergonha de dizer isso, As né? suas origens, poxa, não Exatamente. é? Então, a situação já era um pouco mais difícil, principalmente na educação, a qualidade de vida, Uhum. saúde, que tanto a minha avó, né? A minha avó, ela saiu de São Paulo, ela estava com uns problemas graves de saúde e não estava conseguindo tratar em São Paulo. Veio morar em Tá. Vinhedo. Hoje, graças a Deus, tá cuidando da saúde, tá melhorando, né? Aí eu falo na questão da minha parte. Aham. Por volta dos meus 6 anos, né? Eu tive apareceu uma pequena manchinha. Tá. Ainda não se sabia se era uma micose ou se era alguma queimação, não Uhum. sabia o que que era. Começou por um lado emocional, quando a minha mãe separou do meu pai. Tá. Aí começou uma manchinha bem pequenininha. Foi o primeiro momento de estresse aí, né? Que foi bem aqui na nuca, uma Tá. manchinha bem pequenininha. Hoje, Aí como tá a tua hoje nuca? Quero que eu falar. Puxa um pouquinho pra gente ver. eu já viro pra Ah, vocês olha que verem legal. Dá como pra que ver tá aí, minha nuca. Pedrão? Dá? Legal. Minha nuca tá. Ai, Meu couro cabeludo todo é branco, na Ah, é verdade. verdade. Baixa aí Sim. pra gente ver. Até os cabelos também branco Tá. dá também. Não dá pra ter assim um exemplo olhando pro teu Sim, couro cabeludo. Se você é, olhar um exemplo, até o meu que eu não tenho, sim. ele é mais claro, mas o seu provavelmente é. É, até cabelo branco e tudo, né? Ah, também Aí, afeta o cabelo. sim, afeta o Tá. cabelo. Aí, o meu primeiro sintoma que eu tive do vitiligo foi Hum. essa manchinha pequena e o cabelo branco, que foi essa mecha Ah, que eu tive aqui atrás. dá pra ver, tá. Sim, Aham. que foi essa primeira manchinha. E aí, por volta dos meus 8 anos de idade, né? Um parente começou a ter um lado mais. Se comportar de uma forma não Não usual, né? isso. A gente, por ser criança, a gente não entende Não muito. vê a maldade, né? É. Por muito tempo, eu ficava falando assim, ai, mas se eu tivesse contado, né? E eu ficava me julgando e causando essa dor dentro de mim. Porque até no momento, Aí eu, você tava com quantos anos? 8, Você já tava com 8. já tava com 8. Então isso aconteceu dos 8 aos 13. Isso, Não foi um fato isolado, né? não. E aí, tipo, pra mim era normal. Uhum. Eu vou ser bem sincera. Porque você talvez confundia, porque não vinha maldade, provavelmente Sim, era um carinho, né, de uma pessoa da família. exatamente. E hoje em dia as pessoas falam assim, ai, porque hoje em dia crianças de 12, 13 anos de idade tá com um corpinho. Já tá em formação, né? E muitas pessoas acabam falando que essas crianças causam isso. Não, Não é, a maldade não. não tá na criança. E naquele ponto dos meus 8 anos de idade eu achava normal. Que chegava um tempo que ele não queria e eu iria procurar ele. Hum,
Você entendeu? Eu tava nesse ponto. Tá. Quando eu tive os meus 13 anos, né? Aí, dos meus 8 até meus 13 anos, meu vitiligo começou a ter um aumento. Tá. E aí eu já começava a sofrer muito bullying na escola, Uhum. naquele tempo de escola. Aí as pessoas falavam assim: ah, mortadela, que só mortadela tem aqueles negocinho branco, Entendi. Puxa, que maldade. dálmata, cândida. Então aquilo já me magoava muito Era o por que eu ia falar. dentro. Qual era o teu sentimento quando você ouvia essas. Sim, me magoava muito, muito mesmo. Você chegava a se isolar? Sim, eu me escondia. Tinha vez que eu não queria ir pra escola, e já aconteceu isso várias vezes. Tinha vez que tava muito calor, muito calor. E eu queria ir com roupa coberta Coberta, só aham. pra não ter que passar por isso. Uhum. Chegou um ponto que eu falo pra você que eu cheguei até a ser um pouquinho agressiva nessa parte, que uma vez uma menina foi me zoar por conta disso e eu Uhum. acabei batendo Revidando, nela, né? Uhum. revidando, né? Não foi um comportamento muito bom, né? Não é certo. Mas foi uma forma meio que de me defender desse Sim. abuso e preconceito. E o engraçado é que, assim, os adultos te protegiam ou não? Era assim mesmo e como é que A era? minha mãe, ela sempre me Tô pensando em aconselhava. pessoas na escola, não só, Sim, né, da sua família, não apontando o dedo, mas não, normalmente acontece isso em escola, né? sim, Professor, coordenador, enfim, né? não tinha isso. Eu falo pra você que a educação, Por isso que era mais precária mesmo, né? sim, Tá. era mais precária. Eu falo a questão da minha mãe, que ela sempre foi uma pessoa que Posso me te servir? apoiou. Pode, por favor. Sempre foi uma pessoa que me apoiou e me ajudou, né? Na questão do vitiligo. Uhum. E ela falava assim: você é bonita, você tem que se aceitar. E minha mãe Uhum. Olha que legal. começou a me levar em psicólogos, né? Sim. Porque psicólogos, quando você passa por essa transição na questão do vitiligo, Uhum. o recomendável é você passar por um psicólogo, você ter alguém com quem conversar. Acho que É, independente da idade, sim, né? Precisa dessa sim. informação, né? Então aí eu passei por isso daí. E aí, quando chegou aos meus 13 anos de idade, que minha mãe decidiu. Ah, um fato curioso que desde os meus 7 anos de idade, o meu tio sempre morou aqui em Vinhedo. Tá. É, eu passava as férias aqui na casa dele, que ele sempre me pegava pra passar as férias. E eu sempre ficava pedindo pra ele: deixa eu morar em Vinhedo, eu amo Vinhedo, eu gosto de Vinhedo. E por São Paulo não ter isso, pra mim, hoje as pessoas falam assim: ah, eu queria viajar pra praia. O encanto pra mim era Vinhedo, e principalmente o clube, o parque municipal, que Uhum. tinha aquele tobogã. Sim. Então, pra mim, aquela coisa. E aí eu pedia pra vir passar as férias. E aí, aos 13 anos, quando a minha mãe decidiu vir morar em Vinhedo, que surgiu uma oportunidade de emprego e a casa, aí eu fiquei muito feliz. E foi uma forma de eu acabar com o que eu tava sofrendo, né? Tá. E aí você fala assim: ah, Isso você mas sofria calado ou alguém sabia da sua família? calada, Nossa. calada. Eu me dei conta do que eu tava sofrendo, esse abuso, quando eu tinha meus 12, 13 anos. De quando eu fui para um encontro com Deus, Uhum. né? Que é na igreja, aí tem um encontro. Sim. Aí nesse encontro eles explicam muito sobre abuso, sobre pedofilia, sobre aborto. Então, aquele momento ali eu entendi o que eu tava passando era um abuso, Uhum. entendeu? Não era só um carinho, né? Não, Familiar. sim. E aí foi quando aquilo começou a, a crescer dentro de mim, aquela angústia tão forte, que eu queria sair daquilo, eu queria parar. Sim. E aí, quando a gente veio morar em Vinhedo, o Vinhedo para mim foi o recomeço de tudo. E quando eu cheguei aqui, ainda achei um pouquinho estranha a escola, que a primeira escola quando eu cheguei aqui fui estudar era no SIC, Tá. ali na capela. Uhum. Antigamente o uniforme era um uniforme vermelho, e aí ele tinha uma touca e dava pra você puxar uma cordinha. E como aqui era muito aparente, É. a mancha daqui e do olho, era um calor, mas um calor. O que que eu fazia? Colocava essa blusa de frio e fechava. E ficava me isolando. Até que eu vi que eu comecei a pegar amizade, do qual eu não tinha em São Paulo muita Uhum. amizade. E aqui as pessoas começaram a me fazer me sentir bem, né? Acolhedora. Ai, que bom. Inclusive, tinha uma amiga minha da escola que ela sempre falava que eu era muito bonita, independente do vitiligo ou não. Mas é Então, mesmo, também acho. Com todo respeito. obrigada. Então, isso foi me dando força, né? E aí, quando o meu vitiligo foi evoluindo mais,
E aí eu falei assim, não, tá na hora de eu me aceitar e ser do jeito que eu sou. E hoje eu tô aqui. Poxa, que legal, que história. E aí um pouco de que eu ficava insegura, que em Ah, questão, quando começou os concursos da corte, né, da princesa e rainha da festa da uva, uhum. duas vezes eu fui tentar participar. A primeira vez eu fiquei insegura. Por conta do meu vitiligo, por conta Uhum, da minha cor, né? Por ser parda e uhum. meio branca. E aí a segunda questão, no primeiro momento que eu ia tentar participar, dava certo, mas eu fiquei insegura. Aí quando eu fui tentar na segunda vez para participar, eu tinha um filho. Aí os Aí não requisitos deu. deles não podia ter filho. Tá. Aí hoje em dia já Eu ia falar pode. agora, porque assim, Sim, quando eu fiquei sabendo que eu que faria esse episódio com você, eu fui me informar, né? Conversei com uma amiga minha que já foi Miss de sim, alguns lugares, enfim, para Maria. Queria mandar, inclusive, um abraço. Maria, muito obrigado, viu, pelas informações que você me deu para poder fazer esse episódio da melhor forma possível, né? A Maria Clara trabalha comigo, enfim. E quando ela leu sobre você, ela falou, ué, mas pode, né? Porque ela fez acho que foi em 2023 o dela. sim. Você chegou a conhecer a Maria Clara? Não conheci. É, não, não tem problema. Então, aí eu fiquei pensando assim, eu não sabia desses pré-requisitos, né? Então, como eu falei, Sim, eu fui me informar e vi que uma delas era não ter filho. Mas que bom que você sim, não deixou, né, para trás um sonho que você estava tendo ali, né, de sim. trazer a tua É mensagem. que você falou, se eu conheci. É que passou muitas rainhas, então, assim, por nome, talvez a Ah, gente não lembre, mas por rosto, né? ah, sim. E aí, quando chegou dessa última vez agora, da corte de 2024, Uhum. que eu vi que a Maiara, que foi uma colega de escola, participou. E eu vi que eles colocaram, né, tipo, em questão dela ser negra e tudo, né? E quebrar um pouco desse padrão. Depois da Maiara, aí eu tomei coragem. Eu falei assim: agora eu vou. Agora eu vou tomar essa iniciativa e vou ver se vai dar certo. Uhum. E foi esse incentivo que eu tive. Poxa, que legal, que bacana. Fico contente por você, mais uma vez, como eu falei, de ter saído da sua zona de conforto, né? E de fato Sim, ter entrado. Eu acredito que tudo tem seu tempo certo, né? Tudo na hora certa. Assim como você teve o seu encontro, né, com sim, Deus, você conseguiu se libertar dessa sim, prisão que você tinha, uma prisão mental, né? Ela não era física, mas era mental, que com sim, certeza atrapalhou você, tanto que trouxe as consequências, né? sim. Mas tudo no seu tempo certo, que bom que deu certo. Deixa eu perguntar uma coisa que eu fico pensando pra você, sobre você, que é o seguinte: para você poder se preparar, como a gente estava falando, por exemplo, falar sobre etiqueta, né, sobre postura, saber se portar, tudo mais, enfim, existem alguns custos para você, né? Sim. Vocês nesse momento, você tem patrocinadores? Sim, em questão de cabelo, eu Cabelo, você tem consegui uma uma patrocinadora. Ela traz, patrocinadora. vocês trocam serviço, ela paga você para você usar talvez os produtos em casa, como é? Não, é que na verdade eu consegui essa patrocinadora porque a minha prima trabalha para ela, Tá. entendeu? E aí minha prima acabou indicando e ela se ofereceu para patrocinar. Que legal. E é uma conhecida da família. É conhecida? Você vê, sempre tem alguém para Sim, ajudar nesse disposto. processo, né? É. Exatamente. E há quanto tempo você vem se preparando depois que você tomou a decisão e falou, bom, agora deu? Faz quanto tempo que você tomou essa decisão e que você vem se preparando? Desde o momento que eu vi que eu fiz a inscrição, Ah, eu já tenho se preparado e naquela convicção que, tipo, vai dar certo, eu vou conseguir. Então, eu já tenho se preparado em questão de o psicológico. uhum, Um fato interessante que eles perguntaram na entrevista, eu falei assim, agora em questão de preparação. tá. Se caso a gente tá no momento da festa Uhum, e aí alguém me assediar, qual certo. seria a minha postura? Sim, Que iniciativa eu tomaria? Claro que eu não iria fazer um escândalo, né? Às vezes a gente fala assim, vamos fazer um escândalo, socar a cara da pessoa. Não, porque a gente tá num momento de festa. Mas certo. isso não era uma coisa que eu ia deixar passar impune, Sim, entendeu? Então eu ia procurar alguém da parte da secretaria, da cultura, sim, sim. pra estar me auxiliando e a gente reportar essa pessoa, né? É um dos fatos bem importantes que eu acho que em várias festas acontece essa questão Tem de assédio? assédio. Quais são Sim. os tipos de assédio que você já ouviu?
É Ó, mais verbal, por exemplo, falar, sei lá, gostosa, bonita, ou isso, o que que é? sim, já teve casos de amigas minhas, né, que tá na festa da uva e já falou que, tipo, às vezes ela tava lá. Antigamente, quando tinha aqueles shows mais famosos, Sim, tá lá no meio do show, aí a pessoa vinha passar a mão na sua bunda. É, hoje tem em isso dia mesmo, olha. tem. As pessoas Aí com é falta de físico respeito, mesmo, né? sim. Aham. Então, pra gente evitar aquele conflito todo, aquela briga, eu me portaria desse jeito. É, procurar alguém pra me auxiliar, me ajudar, não Uhum. fazer escândalo porque a gente tá no meio de uma festa Aham. e realmente eu não iria deixar isso passar isso impune. E aí, Exatamente. questão que você falou da minha preparação. Aí agora eu estou procurando uma fase muito difícil pra mim, tá sendo a roupa. Tá. Que devido eu ter essas duas cores de pele, meio pardo e meio branco, então a gente tem que procurar uma cor que orna Sim. certinho com um tom de pele. Uhum. Então eu tô nessa fase, que tá uma fase bem difícil. Aí tô indo. Mas a dificuldade é o quê? É encontrar o tecido ou alguém que possa te ajudar? Qual que é a dificuldade nesse momento? Os Os dois. dois. Os dois. Pedrão, como chama mesmo a. Como que ela chama? A Renata Cavalli, olha só, a Renata Cavalli, ela também é daqui de Vinhedo, ela trabalha com coloração, inclusive ela foi uma das Sim. nossas participantes aqui do nosso podcast, né, do Local Talks, e ela, você já viu que eles colocam, por exemplo, um tecido aqui, que eles vão olhando o que que vai combinar, eu não vou Uhum. saber falar com as palavras dela, né, mas poxa, Sim. Renata Cavalli é uma pessoa, assim, bem conceituada, ela também é da igreja, ela tá na Ruios ainda, Pedrão? Tá, né? A igreja chama Ruios. É, o pastor é o que comanda de fato lá, que até onde eu sei, é o Ivan Sim. e a Jaque, né? Eu sugiro, né, que você busque essa ajuda que com certeza Sim. ela vai conseguir pelo menos te dar um auxílio. Eu não sei como funciona Ai. valores, mas a gente pode, você vê, esse é uma das coisas legais que a gente tem aqui no nosso Local Talks, que é o quê? Por que que é local? A gente quer fortalecer a nossa cidade, né, Vinhedo Sim. e região. Então, você vê, você tá com essa busca, eu tenho certeza que ela pode te ajudar. Então, Renata Cavalli, se você puder dar uma ajuda para nossa, né, futura, quem sabe, rainha da festa da uva, né, se destacar, achar um tom que vai valorizar a pele dela, que vai favorecê-la. Se Sim. você puder, agradeço em nome do nosso programa. E deixa eu te perguntar uma outra coisa que eu também estava pensando já é, nessa questão de abuso. É, e se alguém, por exemplo, te cutucar usando algumas daquelas ofensas do passado, né? Que você falou que. Quais eram mesmo os? Dálmatas, Dálmata, Cândida, Cândida. E se Mortadela. alguém falar, como é que você acha que você vai reagir? Talvez trazer esse gatilho para você. Hoje eu falo pra você que pra mim não ia doer mais, Que bom. porque é uma fase que eu já superei. Parabéns. Que tanto eu falo pra você um outro apelido que me colocaram lá na capela, Hum, que há um tempo atrás eu fiquei um pouquinho magoada, mas tá. depois passou. Mimosa, Ah, vaca, tipo, entendi, entendeu? entendi. Eu não vejo de forma. É aquela coisa, tudo. Vamos pensar Sim, assim, a maldade não tá nos olhos, né? sim, Ou na fala, enfim. Às vezes a gente pode, como uma estratégia, pegar essa ofensa e acabar usando, né? Talvez vamos pensar assim, né? Tem uma, eu sei que tem tipo um milkshake chama Milk Moo, né? Imagina que legal, sim, talvez se você buscar um patrocínio como ela, Milk Moo, o que que você acha de me ajudar sim. também, né? Hoje em dia eu levo muito na Ah, que esportiva. Eu legal. falo pra você que meu filho, ele me ajudou muito na Ah, minha maior motivação. tá. Hoje ele olha assim pra mim, aí ele fala assim: "Mamãe, eu acho muito linda essas suas duas cores. Eu queria ter essas duas cores". Então, ele Realmente. é uma pessoa que me incentiva e fala, né, pra mim todos os dias que eu sou muito linda. Inclusive ele tem uma gatinha que ela é preta e branca. Ah, Aí ele por que fala: não gatinha também, não só a vaca, como que é? Não, "Sim, não era vaca, como é que era que é falou? mimosa". Mimosa, né? Por que não uma gatinha? Porque tem gatos de duas cores, Sim. cachorro de duas cores, né? Então, meu filho fala, ele fala que ele queria ter, né? Aí uma coisa que eu falo pra você que também às vezes eu não sei lidar muito em falar pra criança, porque a criança ela não entende. Um Uhum. adulto é capaz assim de entender, mas uma criança não. Às vezes quando eu ia na escola do meu filho buscar ele, aí a gente tava lá assim no pátio, aí as crianças falam assim: "Tia, que é isso, branco?", né? Aí uma forma de eu falar para as crianças é falar assim: "Ah, isso é uma nuvem". Olha que legal. Eu acho o meu corpo uma nuvem.
Se você Olha. olhar assim, cheia de nuvens brancas no meu corpo. Você não vai explicar pra criança e falar assim, ah, é um vitiligo, uma O mancha. que é vitiligo, né? Não precisa de É, parte técnica, né? entendeu? Então Não eu vai falo muito adiantar. isso para as crianças quando pergunta, olha, vê, né? E quando eu vejo alguém também na rua que tem vitiligo, Como é que é? eu falo, você é linda. Aí as pessoas tipo assim, chegam até a se assustar, porque tipo, Não tá acostumado com isso, né? não. É. Antigamente quando eu trabalhava no hotel, aí vinham uns hóspedes, né? Aí eu tava lá assim, tipo, na parte da recepção. Aí, às vezes, quando as pessoas passavam assim, eu via que tinha umas manchas brancas assim, aí eu falava assim, ai, meu irmão de vitiligo, sabe? Aham. Aí eu ficava assim, aí as pessoas quando chegavam assim perto de mim, aí eu falava assim, nossa, é muito bonita essa manchinha, viu? Eu também tenho. Então as pessoas ainda ficam um pouco com receios e travadas por conta disso. Hoje eu sou mais liberal com isso, em É, que questão do legal, porque vitiligo. realmente, assim, vamos pensar, é o diferente, nem sempre esse diferente ele é visto com Sim, bons olhos, né? sim, Mas você vê, tudo é a forma que eu acredito que a gente absorve essa informação e como a gente lida com ela. Eu gostaria de dar sim, uma sugestão para você, porque eu não sei se você sabia, mas eu trabalho, embora eu trabalhe hoje, né, com treinamento mental esportivo, resumindo, como se fosse uma psicologia esportiva, é trabalhar de fato a parte, né, emocional dos atletas, que também serve para sim, pessoas comuns essas estratégias. Pensando naquilo que você me disse, por exemplo, a respeito caso você sinta um assédio, isso e aquilo, a gente, lógico, não pode deixar barato. Mas tem não, uma coisa que a gente fala sobre posicionamento. Então você precisa se posicionar, você não precisa gritar, você não precisa ser mal educada, ser estúpida, aquele monte de coisa, causar esse alvoroço que você falou, né? Que lógico você não vai sim, fazer, mas é chegar e olhar pra pessoa e falar assim, ó, você não pode encostar em mim, por exemplo, e falar assim, ó, exatamente, você precisa ficar longe de mim, você precisa me respeitar, assim como eu tô te respeitando. sim, Então, às vezes você tendo uma postura como essa, né, nessa linha de raciocínio, talvez a pessoa vai refletir e falar, realmente eu viajei, sabe? Eu pisei no tomate, enfim. sim, Então, muito importante você de fato se posicionar e não ficar mais calada como você ficou no passado, né? exatamente. Por Essa é muito uma. tempo. É, Eu fiquei não, calada. imagino. Eu revelei isso pra minha família, né, em Hum, questão do abuso. Eu cheguei aqui em Vinhedo, tem uma amiga minha que foi a primeira pessoa do qual eu contei. uhum, Eu já estava já no primeiro ano do ensino médio, eu tinha por volta dos meus 15 anos. tá. E, inclusive, essa pessoa da minha família veio para Vinhedo. Você acredita? Nossa, mas não pra vir atrás de você, né? Não. Veio a questão de trabalho e tudo, e ficou dormindo na casa da minha mãe. E você pensa pra mim, se foi fácil? Não foi. E esse Nossa. período de tempo, eu implorava pra minha vizinha pra deixar eu morar na casa dela, dormir na casa dela. E ela queria entender do porquê. E eu tive que contar pra minha vizinha. Foi onde que você teve que acabar Não. com o silêncio. Aí eu te contei. Aí a minha vizinha falou assim: eu vou contar pra sua mãe, eu vou contar pra sua mãe. Eu falei assim: por favor, não conta. Eu implorei e chorei. Né? Inclusive, se ela estiver ouvindo isso, minha mãe quase pegou ela e ela depois pediu desculpa, É, mas eu que implorei pra ela sim. guardar esse segredo pra mim. E aí, inclusive, essa minha outra amiga, ele ficou dando em cima dessa minha amiga. E a minha amiga chegou e contou pra mim que ele chamou ela no Facebook. Então, o desejo dele já por pessoas mais novas, né? A gente já Uhum, tava numa fase já de adolescência, sim. jovem, né? Então, o desejo dele já tava ali ainda. E aí foi quando eu tive que contar pra minha amiga. Uhum, Aí minha amiga se afastou. tá. E aí, por muito tempo, depois que eu tive meu filho e tudo, isso começou a voltar dentro de mim. Eu tava numa fase de superação. Eu fiquei em silêncio, contei só para duas pessoas, mas fiquei nessa fase de Uhum. superação. E passou. E aquilo começou a voltar dentro de mim, aqueles gatilhos de novo. E até que eu não tava mais suportando e eu precisava contar. E foi quando eu contei para minha família. Quando eu contei, foi aí que surgiu mais vítimas. Hum. Surgiu amigas Mas tudo da de mesma pessoa? tudo da mesma pessoa, amigas, Nossa. amigo. E, inclusive, teve mais duas pessoas dentro da minha família que ele fez isso. Então, isso aí foi uma forma de dar. Ó, eu, passando por tudo isso, eu decidi seguir em frente, né? Hoje eu tenho meu filho, tô numa Uhum. fase da minha vida que eu
procurei melhorar. Já uma outra pessoa da minha família se entregou em remédios, em depressão. E tem uma outra pessoa do qual ele fez muito mal também, que essa pessoa hoje tá na rua nas drogas. Então, cada Olha o que ele pessoa fez. foi para um caminho, Sim. entendeu? Aquele trauma que causou na vida da pessoa leva ela a ter uns gatilhos e Uhum. fazer a escolha da vida dela. E a minha Nossa, escolha foi uma escolha diferente, né? Eu escolhi lutar, né? parabéns. E persistir a tudo isso. Uau, parabéns. Que você continue levantando essa bandeira, não Sim, só da questão do vitiligo, mas também da questão do denúncio, né? Da denúncia sim, sobre o abuso, porque sim, é, quando a gente menos espera, acontece dentro da sim, nossa própria casa, né? E é o que você falou, é devastador, não só com a pessoa de fato que sofreu, mas assim como com as pessoas que estão ao redor, né? Puxa, parabéns. obrigada. Espero que você tenha muito mais poder na sua voz para que você possa mostrar para as pessoas o quão importante Sim. é, de fato, se libertar e falar a verdade. Hoje em dia, em questão de justiça ser Uhum, feita, não tem como, né? Mas o que eu falo, a minha justiça, que eu posso estar fazendo, é levar isso para as pessoas, uhum, que quem estiver sofrendo com isso, não esconda. Conte, é, para você se libertar e te ajudar. Porque por muito tempo eu guardei isso dentro de mim e foi dando esse gatilho, causando mais ainda esse vitiligo, porque afeta o seu emocional. uhum. Então, se a gente fala, conta, é uma forma da gente se livrar. E talvez salvar outras pessoas para não sofrer com isso, né? Pensando Isso. nisso que você está me falando, eu gostaria de saber de você, por exemplo, se você carrega com você alguma frase de impacto, né? Às vezes que ou de alguém, né, de algum escritor, enfim, de alguém importante, ou que você desenvolveu a sua frase para levar consigo, ou até mesmo, né, vejo que você é uma pessoa cristã, né? Então, Sim. você tem alguma que você leva com você? Eu sempre falo, né, que a gente tem que ter amor próprio, né? Certo. Quando eu comecei a me amar, quando eu comecei a me amar, aí eu vi que tudo mudou pra mim, né? Então, é que a gente venha ter amor próprio a nós mesmos, pra gente Uhum. se curar e levar em diante, seguir a nossa vida com muita paz, né? Saúde, Dignidade, né? exatamente. E sempre que eu tive comigo, sempre foi essa frase: eu tenho amor próprio. Foi quando eu tive comigo, amor próprio. Nossa, com certeza. É um amor muito importante que se a gente não Sim, parar para se amar, como é que a sim, gente vai amar o próprio, né? Como a frase, exatamente. né? Ame o próximo, né? Como a ti mesmo. Como é que você vai amar o próximo se você não consegue nem se amar Má, primeiro, né? Muito linda. exatamente. Parabéns, viu? Parabéns, Obrigada. Kathleen, pela sua frase. E deixa eu perguntar uma outra coisa para você, né? Vamos pensar assim, ó. Quais são os valores ou características que você acredita que uma representante da corte possa ter nesse momento para a cidade e para você também? Valores. Bom, eu acredito que tem que ter simpatia, né? Postura, é, respeito, principalmente, Uhum. que é uma das coisas que a gente tem que ter. Isso toda a vida, né? Sim, sim. É isso. É, legal, gostei. E o que que você acha que torna a festa da uva assim tão especial na nossa região? A festa da uva, porque ela é uma homenagem, né? Eu acho que tão bonito é a homenagem que ela tem aos nossos imigrantes italianos. Uhum, uhum. E qual que é a lembrança mais marcante que você tem das que você participou ou das que você já ouviu dizer? Das que eu participei, uma lembrança que eu tenho muito boa mesmo, foi quando teve o show do Jorge Mateus. Uhum. Que naquele tempo, nossa, a gente era tudo nova e era tudo louca por Jorge Mateus, né? Tá. E aí eu tava juntando tudo com as minhas primas pra gente poder ir nesse show,
né? Era o op da festa, né? Uhum. E ainda quando teve essa festa da uva ainda, aí a gente foi, aí não tinha nenhum ônibus pra gente descer. Aí o que me marcou, que a gente teve que descer a estrada da capela todinha a pé pra chegar em casa. Por causa do Mas horário, né? por causa do horário, mas foi Aham. muito bom mesmo. Você vê uma das coisas muito boas também na nossa cidade, é que você vê, dá pra gente voltar a pé pra casa, né? Eu Sim, também, quantas vezes já não voltei de festa da uva sim, e a pé, porque assim, se você for ver o nosso, ali no portal da nossa cidade fica bem movimentado, é lugar, sim, é difícil pra estacionar, enfim. Então, quantas vezes já não fui da minha casa a pé, inclusive sim, voltei assim na maior segurança, né? Então, assim, a gente tem que realmente agradecer a Deus que a gente tem uma cidade muito boa, limpa, segura, sim, né? Vamos pensar assim, ó, violência existe em qualquer lugar, né? Como você mesmo falou, né? Aqui em Vinhedo aconteceu tudo o que você falou. Mas se você for colocar como um índice, né? Baseado nas cidades vizinhas, que seja Campinas, Jundiaí, né? sim. Poxa, Vinhedo quase não tem perigo, né? É. Eu acho que em questão da festa da uva, de antigamente para agora, ela deu uma melhorada muito. Tá. Até muitas pessoas ainda reclamam em questão de não ter shows de cantor famoso e tal. Uhum. E eu achei super bacana essa questão de valorizar os A cantores cultura local, local, né? Com entendeu? certeza. Aham. Eu achei super bacana que tanto quando tem alguns shows assim de pessoas que eu conheço, o Carlos Carmo, William Maciel, eu sempre tô no show deles quando tem na Festa da Uva, eu acho Uhum. muito interessante e uma forma de valorizar e mostrar que Vinhedo realmente é uma cidade acolhedora. Acolhe os de dentro e imagina os de fora, Exatamente. né? Inclusive, recentemente a gente teve, né, esse festival aí de final de ano da cultura, né, da Sim, dança, pessoal do teatro, do hip hop. Então, assim, eu tive a oportunidade de presenciar, né, de assistir tanto o privado quanto o nosso público aqui, poxa, não ficou quase nada atrás, sabe? Os dois sim, tiveram seus prós e os seus contras. Gostei exatamente. bastante. Então, assim, a cultura realmente, lógico, eu não posso dizer que é a melhor de todas e que não dá para melhorar, porque dá sim, Sim, né? Então, assim, a nossa parte esportiva também de Vinhedo, você sim, vê, a gente tem vários títulos. Eu não sei se chegou a ver, mas a gente também tem o Júlio, que ele é da ginástica. O Júlio não, perdão, o Fábio. O Júlio é irmão dele, né? Que ele é da ginástica. Então, assim, o Fábio, ele traz muitos prêmios para nossa cidade. O irmão dele, o outro, né, do Karatê, o Jefferson, inclusive fez faculdade comigo. Também, se você olhar no nosso esporte, eles sempre trazem medalhas nos jogos regionais. Então, assim, a nossa cidade tá bem amparada, né? A gente sim, tem a questão do vôlei também. O vôlei sempre traz bastante título. Então, assim, se a gente pudesse cada vez mais olhar um pouquinho mais para nossa cidade, sim. né? As empresas conseguirem ajudar também a patrocinar esses momentos, com certeza a gente vai conseguir ter cada vez mais e mais títulos, né? Queria perguntar uma outra coisa para você, o Ketri, é o seguinte: quais são as atrações ou momentos da Festa da Uva que você recomenda? Vamos pensar assim, para quem ainda não conhece a Festa da Uva de Vinhedo, né? O Sim, que que você fala? Poxa, pode ser que você goste disso além dos shows, como você falou, né? Quais as sim. outras atrações? É aquilo que eu falei pra você. Eu acho muito legal toda a festa da uva. Eu vejo a virada da polenta. Pra mim, aquilo é muito gratificante. É muito legal É mesmo. muito Inclusive, eu já legal. participei, né, junto com o pessoal da Sim. Associação Italiana de Vinhedo. A dança em si também. Então, é uma coisa que eu sempre recomendo, né? Uhum. E não deixar de provar o belo vinho de vinhedo, viu? Porque eu já provei, eu gosto muito de vinho. É Eu mesmo? gosto. Poxa, que Vinho legal. seco, mas eu Aham. gosto. Eu não sou um fã, né, de bebida em si. Lógico, eu tomo aqui, mas eu não vou saber Sim, diferenciar um vinho de outro, uma uva da outra, enfim. Mas eu realmente conheço muitas pessoas da cidade entendi. que falam que tem muitos vinhos bons, Sim. né, na nossa região. Tem sim. É É isso isso aí. aí. E o que que você acha que o público pode esperar de diferente, por exemplo, que você já talvez esteja sabendo? Ó, eu tô sabendo que na Festa da Uva agora de 2026 vai ter uma atração, talvez vai ter alguma coisa diferenciada. O que que você acha que, que as pessoas que nunca vieram aqui possam ver? Bom, esses tempos atrás aí, eu tava ouvindo até de umas colegas minhas, né? É. Elas falando assim, ai, será que esse ano vai ter cantor de fora? E ainda eu falo, gente, a gente tem que valorizar os cantor local. E Uhum. você pode ver, é,
em questão de antigamente, quando era cantor mais famoso, eu acho que a festa da uva não vi o percentual assim de pessoas. Uhum. Mas eu acredito que com essas festas de uva de agora, eu acho que a população tem aumentado muito a questão de visitante do que era antigamente. Uhum. E o que você acha? Eu percebo que aumenta sim. Eu percebo que cada vez aumenta mais e realmente assim, eu vejo um público bem misto de pessoas que ainda não vieram pra cá Sim. e também vejo muitas pessoas conhecidas, né? E umas coisas que as pessoas esperam muito, eu falo até para outras pessoas. Por eu ser mãe, né? Tá. Um pouquinho o custo de valor da questão da festa da uva. Uhum. Questão de brinquedos, né? É, eu não sei se o ano que vem vai ter aquele negócio de brinquedo grátis para as crianças ou não, Certo. mas eu acho que seria uma forma bem interessante que o público espera. Acho que até é uma forma de atrair mais os pais para irem para a festa da uva com as Ah, crianças. eu concordo com você, porque se você for ver, a gente tá falando de uma cidade pequena, uma cidade Sim, acolhedora, uma cidade com é muito familiar. sim, Então, assim, eu também tenho duas filhas e dependendo do evento, agora elas já estão, né, uma com 8, outra com 12. sim, Mas assim, quando as crianças são pequenas, se não tem muita diversão, porque as crianças não podem ficar do nosso lado o tempo todo no celular. Vez ou exatamente. outra a gente liberar, pô, uns vão falar que sim, outros que não. Eu libero às vezes para as minhas filhas. Mas não pode virar uma regra isso. Isso tem que ser uma exceção, Sim, né? Então, assim, com certeza quando tem eventos, né, que é pula-pula, né, todas essas brincadeiras para as sim, crianças, quando podem, eu faço questão de levar e, de fato, é um chamariz, né? Tem muitas brincadeiras que a gente faz, também tem brinquedos que a gente acaba comprando. Então, sim. todo ano é uma quantidade de É, brinquedo que a gente sempre compra. eu já preparo meu bolso toda a festa da uva. Tem que preparar, porque Tem, assim, não é só pra gente, né? Como eu falei, sim, é uma festa familiar, né? Então tem que exatamente. agradar todo mundo, tanto as crianças Sim, como nós também, né? exatamente. É isso aí. E deixa eu perguntar uma coisa pra você que me fica assim, né? Faz tempo que eu gostaria de saber, sabe? Às vezes acompanhando na televisão, jornal, enfim. Eu queria saber como que é a convivência de vocês, candidatas, né? Como que é? Sempre tem alguém que vai dar uma alfinetada aqui para talvez descontrolar? Ou não, as meninas são tranquilas? Como é que é? Como que é essa convivência? A gente ainda não teve muita convivência, eu e as Uhum, meninas, né? É, no dia da entrevista, todas ficou caladas. Tinha duas lá que se conhecia e começaram a conversar. uhum, Aí o restante das meninas eu não conhecia. Aí teve uma menina que sentou do meu lado, a Lígia, uhum. super educada, atenciosa comigo, até ofereceu de jogar o meu copo. Olha, E geralmente, às vezes, em concurso, você vê muita rivalidade, né? sim, sim, era isso que eu tava pensando, Não, né? nesse eu achei que não Ai, teve, que né? bom. Não teve. E eu acho que assim, a gente tem que respeitar uma ou outra. Independente se é uma competição, independente se uma ganhar a outra não, a gente tem que sair de lá com uma amizade e saber que, tipo, só o esforço de você estar aqui valeu a pena, entendeu? Sim, Eu falo pra você, se eu não ganhar seja rainha ou princesa, pra mim só o esforço de estar lá e de ter participado já valeu pra mim. Tudo bem, vou ficar triste, vou, é mas lógico, a gente não entra valeu. numa competição pra perder, né? Sim, mas valeu só pelo esforço. E eu confesso que vai ser minha primeira competição para qualquer coisa em questão de beleza ou algo do tipo. Aham. Então, para mim já valeu por estar lá. Poxa, que legal, que bacana. Eu de fato vou torcer por você, né? Eu não tive a Obrigada. oportunidade de conversar com nenhuma das outras candidatas, né? Mas, poxa, o pouquinho que eu conheci, né, de você agora. A gente não tá finalizando, né? Sim, Mas eu de fato vou torcer por você. Gostei muito de você, da sua proposta. obrigada. E eu tenho certeza que você vai ganhar muita força com relação a isso, porque é um trabalho muito Yes. sério, tá? Deixa eu perguntar uma coisa que me veio também à cabeça, porque eu queria saber o que que você aprendeu sobre si mesma durante esse processo, que é o que você acabou de falar, né? Você já queria fazer, é o primeiro e tal, e o que que você aprendeu sobre si mesma? Em questão de De participar autoconhecimento e tudo mais. de mim mesma, o que eu posso te explicar de mim mesma, o que eu aprendi Porque de mim? você já vem numa descoberta, né? Sim, Enfim, querendo ou não, de uma forma mais precoce, tem que ter um olhar mais interno, né? Mas nesse processo aí, né, da competição em si para ver quem vai ser, né?
Ainda não Foi muito profunda a minha pergunta? foi. É, porque assim, ela acaba sendo um pouco complexa, né? Porque é o que a gente estava falando, essa questão de postura, né? De saber lidar com as pessoas, de ser Sim, gentil, de talvez ter um pouco de carisma, né? Porque assim, não adianta nada só ser uma pessoa bonita, mas não saber lidar, como você falou, da gentileza, né? Da sim, menina que pegou, de ofereceu para jogar seu copo. sim, Então, embora acho que isso já fosse dentro de você, senão você não ia nem tocar sobre esse assunto, né? Mas são descobertas que vão acontecendo no meio do sim. caminho, né? É, eu, sobre mim mesmo, eu tenho muita empatia pelas pessoas, Uhum. sabe? E eu espero crescer, evoluir mais Aham. e mostrar para o mundo que tudo bem a gente ser diferente. Tudo bem, né? É aquela coisa, uma vez eu vi também uma frase, se eu não me engano, foi de síndrome de Down também, né? Algo relacionado assim. é, Primeiro que nós não somos iguais uns aos outros, né? Exatamente. Então é normal ser diferente, né? Sim, Então eu acho que essa também é uma frase, embora pareça aí como se fosse de para-choque de caminhão, né? sim, Mas de fato nós não somos iguais uns aos outros, somos parecidos, sim. né? Mesmo entre homem e mulher, né? A gente tem as mesmas características, mas ninguém é igual. Por isso que somos indivíduos, né? É. Aí você falou em questão que você não teve a oportunidade de falar com outras meninas, Aham. então eu falo, meninas, participem, viu? Vale a pena. Que legal, fico contente. Eu queria saber também se você tá se sentindo à vontade, né? Porque Tô. acontece que é o que a gente estava É, falando no começo. Poxa, como é que é? Eu não tenho. Vocês precisam se expor, vocês precisam. É sim, uma das características de vocês, né? sim. E da corte. Então, assim, fala um pouquinho de como tá sendo a sua experiência aqui com a gente. Tá sendo ótima. Foi a primeira vez num podcast. Eu É. até tava assim, falando assim, ai, será que eu vou conseguir, né? Porque eu nunca fiz, né? Nunca Aham. participei. Mas pra mim tá sendo uma experiência muito gratificante, muito boa. E vale a pena. Vale a pena, né? Com Vale. certeza. E é uma forma de dar força a vocês, né? Sim, Dar a voz a vocês, porque você vê esse um momento. Esse episódio não é pra mim, não é pra gente, Local Talks, é pra de fato sim, vocês terem força para que exatamente. vocês possam cada vez mostrar mais as características de vocês, Sim. né? É um ponto extra para que vocês possam ser escolhidas, né? Eu acho até bom, porque aí a sociedade em si vê quem está participando da corte. Uhum. Às vezes você só vê a pessoa, mas você não sabe da história da pessoa, o processo que ela passou, De onde né? ela veio, né? Sim, e eu falo que representar a corte em si não é só rostinho bonito, né? Sim, É levar o nome da nossa cidade com amor para as pessoas, porque a gente que tá na corte, a gente quer a representação da festa da uva, sim, sim. entendeu? Uhum. Então é isso que eu penso. E existe alguma tradição ou responsabilidade específica que você gostaria de destacar? Tradição. Alguma outra tradição, além do tombo da polenta, alguma outra coisa que você acha que tem aqui? Às vezes um ponto, vamos pensar assim, um ponto turístico que você já foi ou que você gostaria de ir, que você poderia recomeçar. Eu acho linda, maravilhosa essa, né? É a minha opinião quando a gente vai lá no Cristo Redentor, aquela paisagem que você vê a cidade inteira, aquele pôr do sol, ali, na minha opinião, é um dos Sim, pontos mais bonitos de Vinhedo, né? eu falei, inclusive, na entrevista que eles perguntaram É, sobre uns pontos turísticos que a gente conhece de Vinhedo, para citar alguns, né? aham, E eu citei o Cristo. O Cristo é um dos lugares também que eu amo. A vista, assim, é uhum, incrível. E também um ponto, assim, que eu acho que muitas pessoas não conhecem, em Vinhedo, é, é o Memorial do Imigrante. As pessoas vêem um nome, mas eu uhum, acho que as pessoas não deram a oportunidade ainda de entrar. Então, uhum, de conhecer um pouquinho sobre o que eu tinha te falado, sobre os imigrantes italianos que deram a origem a Vinhedo. uhum. Acho um ponto muito legal, muito interessante, para ter o conhecimento, assim, também um pouco da cidade. Sim. Mas um ponto mesmo que me destaca mesmo também é o O Cristo. Cristo, acho O que Cristo. é bonito Sim. também, remete um pouco a essa questão, né, da vista do Rio de Janeiro. E quem já foi para lá, de fato, você consegue ver a cidade de uma forma muito ampla, né? Você vê Uhum. as montanhas e o Hum, pôr do sol ali, na minha opinião, é. sim. É uma outra curiosidade que eu ia falar que eu lembrei Hum, da prova lá que eles fizeram a prova escrita. Tinha perguntado onde que foi a primeira festa da uva em Vinhedo. ah,
E Não foi lá? No Jaime não, Ferragutti? não Essa eu não foi. sabia, eu sou Não daqui, hein? foi. Não foi. Foi na Praça Santana, em Vinhedo, no Que centro de legal. Vinhedo. Aí, inclusive, antes de eu pesquisar, né? Porque eu sempre fui muito curiosa em relação a Vinhedo. Aí eu tava conversando com o vô do meu namorado, né? Porque ele é muito antigo. O pai dele é descendente italiano. Foi um dos imigrantes italianos que chegou aqui em Vinhedo. Uhum. Aí eu tava perguntando pra ele, né? Eu falei assim, a festa da uva sempre foi ali no Jaime Ferragutti, né? Então, ele falou, não, a primeira festa da uva foi lá no centro de Vinhedo. Aí eu procurei saber, era na Praça Santana. E ele falou assim que teve um tempo que era ali naquela avenida, quase na divisa de Vinhedo com Valinhos. A festa da uva também era lá. Olha, Eu não sabia. E é um também não fato sabia. muito interessante. Olha que legal, imagina, olha o quanto cresceu a nossa festa, né? Olha a Exatamente. importância, né? Exatamente, evoluiu muito do É. tempo que era pra cá. Aí eu fui contando pra ele das coisas que hoje em dia tem assim na festa, e ele falou: não, antigamente não era assim, não tinha isso, não tinha aquilo. Então, o tanto que evoluiu mesmo a festa da uva em si. Nossa, que legal, que bacana. Obrigado por compartilhar, viu? Obrigado mesmo. Se você pudesse resumir a festa da uva em uma palavra, qual seria ela e por quê? A festa da uva, em uma palavra, É, é amor. 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 Uau. Amor que eu falo. É aquilo me entregou muito em relação aos imigrantes, né? É, amor em família. Uhum, Você pode ver. Todas as questão dos vinhos, é muito gratificante as famílias que vendem vinho uhum. não ter muito aquela rivalidade. A Ferragutti, a Miqueleto? Micheleto, e eu acho isso muito interessante, muito bonito. Amor. Que legal, que bacana, que legal. Eu queria saber uma coisa de você, pra gente já caminhar, pra gente se despedir. Não que seja a última pergunta, não é isso? Sim. Mas que mensagem que você deixaria, provavelmente, para as futuras participantes? Que, vamos pensar, 2027, 2028, né? Sim. Que mensagem você deixaria para essas meninas que talvez tinham um sonho assim como você? Ah, acho que eu não vou, acho que não vai dar. Qual que é a mensagem que você daria? Que nunca desista dos sonhos. Que para elas enfrentar, quebrar essas barreiras e tentar. Porque se a gente nunca tenta, a gente nunca vai saber se vai dar certo ou não, né? Então, para elas tentar e seguir em frente, que elas vão conseguir. É, acreditar em si mesmo é também Assim, assim como o amor próprio, né? Acreditar em si próprio sim, é uma das dádivas muito grandes para que você possa alcançar tudo aquilo que você almeja, né? exatamente. E falando nisso que você, na verdade, eu achei que você fosse comentar e não comentou, eu queria saber um pouquinho do que você trabalha, Ah, do como que é, ramo. porque eu quero conhecer, eu preciso experimentar o que você tem, né? Claro. Para fazer uma propaganda. É, a minha família sempre trabalhou nesse ramo de doces e salgados, né? Tá. E é uma coisa que eu sempre tentava fugir. O meu sonho de verdade era sempre ser comissária. Uau. E ainda um pouquinho em questão que eu tinha te falado sobre a insegurança, padrões de beleza, Sim. que na parte de comissária tinha esses requisitos, né? Uhum. E eu fiz o curso Você fez onde? na EDAPA. Edapa lá em Campinas. Não, a primeira vez, desculpa, foi na Proflight. Proflight, depois Edapa. Não terminei com aquela Não insegurança. acredito. Tipo, e eu tirei umas notas muito boa, né? Aí aquela questão da insegurança, aí não terminei. Aí depois da segunda tentativa fui pra IDAPA. Quando eu tava quase finalizando, o que que aconteceu comigo? Engravidei. Nossa. Aí eu falei assim, não, vou voltar. E aí o ramo ainda da parte da confeitaria, dos doces, dos salgados, sempre me chamando. E eu Tá. sempre tentando fugir. E hoje eu tenho o meu ramo, eu fiz tipo um ateliê Tá. só para produção. Quando as pessoas fazem encomenda, não é algo que é aberto para as pessoas ir lá e comer. Uhum. É tipo uma cozinha Uma dark industrial. kitchen, né? Isso, tipo isso. É, então ali eu produzo meus salgados e Tá. chama Ioiô Doces e Salgados. Por que Por Ioiô? que ioiô? Então, a minha avó se chama Iolanda. A minha também, sabia? Sério? Ela se chamava, né? Hoje ela tá
Tá no céu, né? Que Deus a tenha, mas Sim. é ioiô. E uma pessoa forte da minha família que eu considero é ela. Tá. E ela sempre trabalhou com doces e salgados. E eu, desde pequenininha, eu ficava olhando ela fazendo os doces e os salgados. E eu ficava assim, toda vez, vó, deixa eu confeitar o bolo? E ficava pedindo pra ela, né? Deixa eu tentar fazer isso. E aí eu criava essa curiosidade e essa coisa dentro de mim em questão disso. E aí as pessoas chamavam ela de ioiô. E eu coloquei o nome do meu estabelecimento de ioiô em homenagem a ela, porque eu acho ela uma pessoa muito forte, guerreira. Hoje em dia, ela não tá conseguindo mais confeitar bolo, Uhum. né? Ela tá com uns problemas de saúde e perdeu um pouquinho a Uhum. parte do equilíbrio, Tá. né? Hoje em dia, ela ainda faz salgado e é bem melhor que o meu, viu? Mas é uma Ah, mas delícia. imagina a mão da vovó, né? Aí não dá nem Então, pra mas é uma competir. homenagem a ela. E eu falo que sem ela, talvez essa família Rodrigues não estaria forte igual está hoje. Ela que começou tudo, que dá inspiração a tudo, né? E aí eu sou a única da família, dos meus primos tudo, das minhas irmãs, que mexeu nesse ramo de doce e Olha salgado. lá. Aí minha mãe abriu a salgaderia dela aqui em Vinhedo, aí teve uma questão de saúde, fechou. Uhum. Aí os nossos salgados que nós vendemos é uns salgados de R$ 1. São salgados que pesam em torno de 45 a 50 gramas. Tá. Uma massa leve, feita à base de leite, sem adição de água. Vou E ter é que tudo. provar. Vai ter que provar. Vou ter que provar e eu vou mostrar pra você, vou mostrar pra todos vocês Vou trazer, que viu? com Ó, certeza eu vou querer. E pra gente poder finalizar então, Kathleen, existe alguma pergunta que talvez você ficou na expectativa, o Henrico pode ser que me pergunte isso ou aquilo, que talvez, ou algum assunto, enfim, que você achou que eu fosse abordar, eu acabei não abordando. Qual você tem algum ou não, você abordou tudo até demais. eu fui profundo, Foi né? profundo. É, Foi legal. profundo. Enfim, espero que você tenha gostado, assim como eu falei, assim como vocês também aí de casa. Espero que vocês tenham gostado do nosso Sim. episódio de hoje. Queria finalizar deixando o meu agradecimento, tá? Pela tua presença aqui, pela confiança e também todos vocês que estão em casa. Esse papo que a gente teve de muita cultura, né? Muita, Sim. enfim, de muita inspiração. E eu, de Sim. fato, vou torcer por você para que você Obrigada. possa representar a nossa querida Obrigada. Vinhedo, tá bom? E é Agradeço isso aí, a muito. gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próprio próximo episódio.